Ok. Então, o movimento de sempre, né, pessoal? Eu vou colocar a aula e a gente, se eu não ouvir alguém pedindo para ser aceito e tal, vocês me dão um alô, um retorno de vez em quando, para eu aceitar a pessoa. Então, muito bem, a gente está continuando aqui na disciplina de cálculo, né, no 1, e um dos principais conteúdos a gente começa a estudar hoje, né, que é a derivada, ou diferencial, tá? Então, essa é a aula 6, e eu não, esqueci, na verdade, de dividir bem as subseções, mas vocês verão o conteúdo. Antes de eu mandar para vocês, eu melhoro essa divisão, mas um resumo bastante pequeno é que a gente vai ver a derivada, o conceito de derivada de função num ponto, e depois função derivada e as regras de derivação que vão nos ajudar a, a aplicar a derivada, tá? Então, o conceito de derivada num ponto vai usar limite, a gente vai construir as funções derivadas usando exatamente esse limite, e as regras de derivação também, e com as regras a gente se liberta do uso de limite, tá? Então, aqui nós vamos seguir um fluxo muito parecido, né, com o de limite, que a gente define algo que é mais formal, mas esse algo formal vai nos ajudar a nos libertar dessa formalidade e criar ferramentas que a gente possa usar com mais versatilidade, né? Então, a definição formal de limite, ela construiu várias propriedades, né, e teoremas e proposições que nos ajudaram a ter flexibilidade e resolver limites muitíssimo complicados. E agora, o limite, né, vai definir um conceito importantíssimo dentro do cálculo diferencial, que é a derivada. Então, derivada de função em um ponto. Todo o livro vai começar nesse momento, quando pretende falar sobre derivada, tá? Esse ponto, aí de novo, explicando para as pessoas que essa palavra ponto aqui é adjetivo para número, tá? Então, como eu já falei a vocês, os números reais a gente pode representar como uma reta numérica, né? E aí cada ponto dessa reta geométrica a gente associa a um número real. Então, isso aqui é derivada, quando você vê derivada num ponto, contínua num ponto, significa contínua num número, derivada em um número. Tá? Então, o que é a derivada? Então, nós vamos ter função de uma variável, f é uma função definida no intervalo i. Tá? Então, a derivada de f num ponto x0, pertencente ao domínio, claro, tá? É definida por um limite, não é um limite qualquer, é um limite especial, tá? É um limite de um quociente aqui, e esse quociente, você tem uma diferença no numerador, diferença no denominador. Tá? Deixa eu aceitar a pessoa aqui. Ok. Quando a derivada e assim o símbolo mais usado para a derivada é essa linha aqui, quando você vê f' de x0, né, a forma de se falar isso. É a derivada de f no ponto x0, no número x0. Tá? Então, a derivada de f no ponto x0 é definida por um limite. X tendendo para x0, fx menos f de x0, observe que isso tudo aqui é a lei da função e a imagem do ponto x0, x menos x0. Se esse limite for um número real, então, quando existe esse limite aqui, quer dizer que o resultado desse limite vai ter que ser um número, tá?
eram limites ilimites infinitos. Nesse caso aqui, o limite está sendo utilizado para definir um outro conceito, e a gente quer que esse conceito ele tenha resultado algébrico numérico, né? Não apenas comportamental, é um resultado algébrico numérico. Então, a necessidade para que a derivada exista, o resultado seja um número, ok? Há outras maneiras de escrever esse limite aqui, que são muito utilizadas também, né? Essa forma, usando ΔX, só que aqui aparece x0, né, mais ΔX, e aqui apenas o ΔX, e também imitando no lugar desse ΔX, a letra H é muito usada também, tá, para escrever, para definir o limite a derivada de uma função em um ponto, tá? Eu coloquei essa daqui, mas só por gosto mesmo, mas você vai ver, eu vou utilizar várias vezes essa daqui também, em alguns momentos, essa pode ser usada muito pouco. Eu utilizo dessa forma porque, como aqui tem dois símbolos, ΔX, né, eu prefiro usar essa aqui que tem H. Mas, em algumas aplicações, para que fique mais nítida para quem está estudando, essa maneira de escrever usando o ΔX é bastante interessante. Na física, por exemplo, quando utiliza a derivada ou diferencial, é comum usar aqui ΔT, né, para as grandezas que dependem do tempo. E aí, então, a letra H e essa forma de escrever aqui, elas aparecem menos dependendo do autor do livro, né, da física ou da química e tal. Então, a derivada de uma função, ou a derivada primeira, se você quiser, tá? De uma função, ou f', né, de f num ponto x0, é definida por um limite. Observe que a gente não está usando aqui a definição formal de limite, estamos usando limite como uma ferramenta que a gente já conhece e já sabe lidar, tá? Sendo a derivada um limite, para que o resultado seja um número, né, ele existe e seja um número, lembre-se que para que esse limite exista, é necessário que os limites laterais eles sejam iguais. Tá? Então, nós vamos ter o conceito também de derivada lateral, porque a derivada é definida a partir de um limite. Tá, algum outro comentário aqui para vocês? A maneira de indicar derivada, não só de escrever o limite, né? A gente tem essas duas formas que são muito comuns. A maneira de indicar a derivada de uma função num ponto pode ser essa f'. Se a gente estiver usando a letra y para indicar a função, é um y' num ponto x0. Tá? Essa notação aqui, usando um pontinho acima da letra que representa a função, é mais antiga, mas mesmo assim, de vez em quando eu vejo livros que utilizam, né, esse pontinho acima da letra que vai significar derivada da função, ou derivada primeira da função num ponto também. Essa outra notação, esse D maiúsculo, né, com a letra X aqui embaixo indicada, então isso aqui é derivada da F em relação a X. Essa notação também ela é um pouco mais antiga. Essa notação é a mais antiga de todas, no entanto, é a mais atual também, porque essa notação foi utilizada por Leibniz, né, um dos principais desenvolvedores aí do cálculo diferencial. Tá? Essa maneira de escrever derivada de y em relação a x, calculado, essa barra aqui do lado, quer dizer avaliado, quer dizer calculado em x igual a x0, ou no ponto x0. Tá? Deixa eu aceitar aqui a pessoa para a gente continuar. Ok. Então, várias maneiras de indicar, tá? Vai ser df de x em x0, dy de x em x0, né? Ou com essa barra aqui, avaliada em x0, isso é a derivada de f em relação à variável x, ok? Essa maneira, essa notação é muito utilizada em taxas de variação, na física, na química, nas ciências em geral que utilizam derivada, como muitas vezes a gente tem uma função onde a descrição aparecem muitas variáveis e a gente quer indicar na derivada qual é a variável que a gente está usando, né, em relação a qual variável
nós estamos derivando, então essa notação ela é muito boa para isso. Então, de modo geral, essa notação usando a linha e essa notação de Leibniz, né, usando as diferenciais, que a gente vai ver mais à frente, né, o nome que a gente pode dar a cada um desses constituintes aqui, são as notações mais utilizadas para indicar a derivada, tá? Essa linha é mais sintética, mas essa notação ela é melhor para a gente discernir entre variável dependente e independente e sobre qual variável nós estamos derivando. Então, essa notação vai aparecer muitas vezes. Essa daqui também, ok? Muito bem. Como utilizar aquela definição de derivada que é limite para determinar a derivada de uma função dada num ponto, usando aquela definição. Mais à frente, nós vamos construir propriedades, quer dizer, elas já foram construídas, né, que vão nos libertar do uso do limite para calcular uma determinada derivada. Das funções elementares, por exemplo, que nos interessam, né, que a gente estuda. Então, muito bem, eu tenho a função afim, ou função polinomial, né, do primeiro grau, fx 3x menos 5, eu quero determinar a derivada dessa função no ponto x0 menos 1, ok? Então, esse é fx e esse é o x0. Então, a derivada dessa função, de qualquer função, f, né, no ponto menos 1, ou seja, filhinha de menos 1, é essa maneira de ler, tá? É o limite de x tendendo para menos 1, fx menos f de menos 1, x menos menos 1. Então, observe que esse ponto x0, na definição de derivada, ele vai aparecer aqui na tendência, vai aparecer aqui a imagem dele e o próprio ponto aqui no denominador. Então, 3, entre aspas, posições diferentes, esse ponto vai aparecer dentro do limite que define a derivada, ok? Muito bem. Fx é essa lei algébrica aqui, ó, fx é 3x menos 5, tá? Foi dado aqui pelo exercício. E esse f em menos 1 é a imagem do número menos 1 por esta função f. Então, é interessante calcular esse resultado, que é numérico, né, fora, né, da lei aqui, para não se complicar. Eu acho que vale a pena calcular isso fora. Então, f em menos 1 é usar aqui a lei da função, f em x, né, e substituir o x por menos 1 e fazer as contas, isso vai nos dar menos 8. Então, voltando aqui à definição, no lugar da fx, 3x menos 5, menos é da definição, esse menos, e menos 8, que foi o resultado da f em menos 1. E aqui menos vezes menos, x mais 1, ok? Então, se nós fizermos aqui menos 5 mais 8, né, nós teremos mais 3, e temos essa expressão de limite, né, limite de uma razão. Se você substituir o número menos 1, observe que vai dar um limite 0 sobre 0, envolvendo a determinação 0 sobre 0. Se você fez as contas certas, pela definição de derivada, primeira, esse limite aqui tem que dar 0 sobre 0, sempre. A derivada é um limite do tipo 0 sobre 0, em que a gente vai poder resolver, ok? Então, se o número 3 aqui é fator comum, nós vamos ter x mais 1, né? Dividindo x mais 1 por x mais 1, vai sobrar apenas o número 3. Limite de uma constante é ela mesma. Então, se a função é a função afim e o ponto é o ponto x0 igual a menos 1, então a derivada dessa função, nesse ponto menos 1, pela definição, vai nos devolver 3. Então, f' em menos 1 vale 3. Tá? Esse é um exemplo, só para demonstrar como é que é utilizado aquele limite. Nós vamos ver vários, tá? Então, essa função é muito simples, tudo bem. Então, vamos ver uma outra função mais complicada, uma função polinomial do segundo grau, ou uma função quadrática, como queira. Eu troquei as letras também, troquei o nome aqui, é uma G, para você se acostumar que aquele F que aparece, o X0, a letra X, são símbolos que podem ser utilizados em qualquer outro lugar, tá, desses símbolos. Então, temos aqui uma função quadrática, g de t, tá, calcular a derivada, né, aqui eu já não coloquei em texto, né, calcular a derivada, g' em 3, né, 3 aqui está no lugar do ponto x0, ok? Então, a derivada de g em 3.
Bom, então o que nós vamos ter é o seguinte, usando a definição formal, né, da página anterior, então, G' em 3 é o limite, T tendendo para 3, veja, o número 3, que está no lugar daquele X0, aqui é um T0, né? Seria um T0 aqui. Vai aparecer na tendência, vai aparecer a imagem do número 3 pela G, e aqui o próprio número 3. Tá? Então, essa é a definição, está sendo aqui aplicada a definição de limite, de derivada da função G, no ponto 3. G de T, menos G em 3, T menos 3. Estou usando aquela notação. De novo, G em 3 é a imagem do número 3 pela função G. É interessante calcular isso fora do limite, para não cometer erros e tal, diminuir, né, pelo menos essa possibilidade. Como é que eu encontro G em 3? Substituo aqui na função G de T o número 3, no lugar do T. Ok? Isso vai nos dar 12. E essa G em T, a lei foi dada aqui no exercício, no exemplo. Tá? Então, G em T, T quadrado mais T, menos, é da definição, esse menos aqui é da definição, G em 3, 12, que a gente já tinha encontrado. E T menos 3 é T menos 3. Tá? Então, se você vai resolver esse limite, observe, e vai substituir o número 3, aqui na variável T, isso vai dar 0 sobre 0. Tá? Mas nós já vimos que nós podemos fatorar esse polinômio aqui num produto, tá? Obtendo as raízes. Eu não botei aqui essas contas, mas você vai obter as raízes os zeros, né, dessa função, e aí vai encontrar 3 e menos 4. Então, por leis algébricas, a gente pode escrever isso com esse polinômio como t menos 3 vezes t menos 4. Então, menos 4 mais 4, tá? Observe o fator comum aqui, olha, 2 fatores comuns, a gente pode dividir, né? Então, vai sobrar apenas a função t mais 4, e esse limite, essa função ela é contínua em 3, a gente substitui a letra t por 3, vamos obter 7. Então, se a função é essa função quadrática, e a gente quer obter a derivada dessa função g' em 3, né? Então, g' em 3, a derivada de g de t em 3 vai ser 7. Então, o limite existe, numérico, deu tudo certo, a gente conseguiu obter esse resultado. Vamos ver mais um exemplo. Uma função que é simples, mas o cálculo da derivada usando limite também. É um exercício um pouco diferente, às vezes vocês vão mostrar, olha, se você tem a função raiz quadrada de x, né, lembre-se que raiz quadrada só está definida para número 0 e positivos, né? Isso tem que estar, é um conhecimento que tem que estar na sua mente na hora que lê essa expressão. O exercício pede para mostrar ou demonstrar que a derivada da função raiz quadrada no número a... Oi? Alguém ligou? Ok, tudo bem. Vai dar 1 sobre 2 raiz quadrada de a. Né? Se a função for a raiz quadrada, a derivada vai dar 1 sobre 2 raiz quadrada de a. Obviamente, lembrando, se o a apareceu aqui, a raiz quadrada apareceu no denominador, não está definida em 0 essa expressão aqui. A não vai poder ser 0. Tá? Então, aqui é um número, mesmo que eu não dissesse, apenas olhando essa expressão, você deve notar que a não vai poder ser 0, porque aparece no denominador aqui junto com a raiz quadrada, ok? Então, nem sempre o exercício vai dizer isso aqui. Eu coloquei para chamar a atenção da pessoa. Tá? Então, vamos lá. Aplicando a definição, né, eu reescrevi a definição aqui, em vez de usar a x0, eu estou usando a letra A. Então, f' em A é o limite de x tendendo para A, f de x, menos f em A, x menos A. Tá? Então, observe que nós conhecemos essa lei, é a raiz quadrada. F em A é substituir no lugar do x aqui por A, então é a raiz quadrada de A. Se você tenta resolver esse limite usando A, veja que você vai obter 0 sobre 0. E nós já vimos isso antecipadamente, né, como exemplo de limite. É quando a gente tem raiz quadrada envolvida, né, e aí aparece o motivo pelo qual a nossa professora Nadia ela colocou uma revisão, né, de racionalidade de denominadores, para a gente rever essa coisa do conjugado e chegar nesse momento, a gente já ter ideia do que está acontecendo aqui. Então, para resolver esse limite, observe que eu não sei fatorar isso aqui, tem raízes quadradas e tal envolvidas, então nós vamos usar o conjugado.
mantenho todo o limite, né? A estrutura original do limite ela é mantida, e no argumento do limite, dentro do limite, né? Você vai multiplicar e dividir pelo conjugado dessa expressão que tem raiz quadrada. O conjugado dessa expressão é a mesma expressão aqui com sinal mais, né? Então, multiplica e divide. Lembrando aqui em cima, né, eu já sintetizei bastante, que aqui você vai ter uma raiz menos, outra raiz, menos raiz de A, e aqui é mais, então isso é um produto de uma diferença pela sua soma, então isso é simplificado como raiz quadrada de x menos raiz quadrada de A. Lembrando, Iron, você já eliminou o quadrado da raiz, sim, porque quando isso aqui foi escrito, essa expressão foi escrita, ela já está dizendo que o domínio é x maior que zero. Ou igual a zero, essa daqui, ok? Então, não tem problema aqui, não precisa usar módulo. E o número A já foi dito, ó, é positivo, então, raiz quadrada de A de A quadrado, isso vai dar apenas o A. Então, temos x menos A aqui, observe que esse x menos A do denominador já estava, fator comum, ok? Então, essa divisão aqui vai dar 1, vai sobrar essa expressão aqui, que é contínua no ponto A. Então, se você substituir o número A aqui, nós vamos ficar raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A. Isso é 2, né? 2 raiz quadrada de A. Ok? Então, se nós tivermos a função raiz quadrada, o que é que esse exercício, ele implicitamente nele está dizendo? Se você tiver a função raiz quadrada de x, então a derivada dessa função em qualquer número positivo, né? Não zero, vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada desse número. Por exemplo, vamos supor aqui que o A seja 9. Então, você acabou de gerar aqui uma fórmula para produzir a raiz quadrada, a derivada de raiz quadrada, num número positivo qualquer. Vai dar sempre 1 sobre 2 raiz quadrada desse número. Exemplo, se A for 9. Se A for 9, né? F' em 9, você não ia precisar mais usar todas essas etapas aqui, né, para fazer essa derivada. Basta substituir aqui por 9, então você vai ter 1 sobre 2 vezes 3, né, 1/6. Então, a aplicação, nesse exemplo 3 aqui, a aplicação da definição de derivada num ponto para um A positivo qualquer, né, nos deu uma expressão geral para calcular a derivada de raiz quadrada. E esse tipo de procedimento nós vamos fazer para várias outras funções elementares que a gente conhece, para não ter que ficar utilizando o limite toda hora. Mas antes disso, vamos nos posicionar aqui com relação à derivada lateral que eu falei para vocês. Tá? Então, 3 exemplos ali aplicando a lei, a definição, né? Usando limite para a derivada. E aí, lembrando a vocês, olha, como a derivada é definida a partir de um limite, e se quer que ela exista, então os limites laterais eles têm que ser iguais. Cada limite desse lateral vai se chamar derivada lateral, tá? Essa é a derivada esquerda de um número, então vai ser denotado desse modo aqui, ó, no número x0, né? No ponto x0. Professor, então, licença. Sim. Aí no anterior, o senhor falou que, então, toda vez que eu tiver uma raiz... Sim, raiz quadrada. Vai ser, eu tenho que substituir o A só. Que pode Sim, ser qualquer outro essa expressão aqui te dá a derivada. É isso então, que esse exercício quer dizer. Você não vai precisar... Assim. Oi? Sempre vai ser assim quando tiver uma raiz? Sempre, com a raiz quadrada. Raiz quadrada, tá? Vai ser sempre assim. O que é que nós vamos fazer? O que é que eu quero dizer? Nós vamos fazer esse tipo de estratégia para todas as funções elementares que a gente conhece. Vamos usar a definição de limite, construir uma fórmula para cada uma daquelas funções que a gente conhece para calcular derivada. Ou seja, para não ter que ficar repetindo isso aqui, ó, toda vez que precisar de uma derivada. Entendeu? Então, esse exercício está dizendo que para essa função, que ela aparece em muitos exemplos, em muitos casos, em muitas modelagens, né? Função raiz quadrada, você já tem uma lei para a derivada. Né? Mas nós vamos ver à frente, nós vamos ver, acho que uns 6 exemplos ou mais. Tá? Então, mas tudo bem, é isso aí mesmo, isso que você entendeu. Então, nós temos aqui 2 limites laterais, então, derivadas laterais, 2 derivadas laterais. Se esses limites forem iguais, ou se essas derivadas laterais
porém iguais, né? É teorema de limite. Então, existe a derivada e vale, né, o número que foi obtido aí igual. Tá? Não tem, qual é a demonstração disso? Já foi feita. Quando você, lá atrás, você lê ou pegar a demonstração de existência de um limite, num ponto, está feito. Então, vale aqui aquele teorema também, para derivadas laterais, ok? Tem dois outros teoremas. Sim. Então, o teorema da existência da derivada é o teorema da existência do limite, que define a derivada. Tá? Então, a derivada vai existir se as derivadas laterais existem e são iguais. Um exemplo aqui, você pode, de repente você poderia dizer assim, mas é bom, aqueles limites sempre vão dar iguais, não? Porque um limite do tipo 0 sobre 0, a gente sempre vai conseguir resolver. Não necessariamente. Aqui um exemplo. Ó. Exemplo 4. A função módulo. Está mostrado aqui, olha, que não existe a derivada no ponto x0 da função módulo. No ponto 0, perdão. Da função módulo. Por quê? Aqui, aplicando a definição, ó, limite lateral à esquerda, ou derivada à esquerda do ponto 0, é f em x, f em 0, x menos 0. F em x, à esquerda do 0, é um número menor do que 0. Portanto, a definição de módulo é menos x. Tá? A gente está à esquerda do número 0. Então, fx à esquerda do número 0, ó, menor que 0. No lugar do módulo de x aparece menos x. Então, por isso que aqui tem menos x. E o f em 0 é o módulo em 0. O módulo em 0 é 0. Tá? E x menos 0 é só o x. Então, esse 0 aqui não vai fazer diferença, ele vai sair. Menos x dividido por x vai dar menos 1. Tá? E a derivada direita, a mesma lei, ó, só com a diferença que aqui está à direita do 0, f em x menos f em 0, x menos 0, mesma lei. Tá, f em x, só que a diferença aqui, olha, é que a gente está à direita do 0. Então, no lugar do módulo, vai aparecer esse x e não menos x, tá? Essa é a grande diferença nesse exercício aqui. F em 0 é 0, a gente já sabe. Tá? Então, isso é x menos 0 é x, x dividido por x vai dar 1. Então, observe, derivada à esquerda, a derivada do módulo à esquerda do 0, menos 1. Derivada do módulo à direita do 0, mais 1. Limites laterais diferentes. Então, não vai existir a derivada no ponto x0. Então, a função módulo não é derivável, ou, uma coisa que eu não falei no início, desculpem, diferenciável, tá? No ponto x0. Vocês podem encontrar com esses dois nomes. Por isso que a disciplina cálculo, ela não vem com o nome, é cálculo diferencial integral, não vem com o nome cálculo derival, porque esse é um nome, digamos, mais antigo para a derivada de função de uma variável. Quando vocês estudarem funções mais complexas, funções vetoriais, funções de várias variáveis, então, o nome diferencial e derivada vão significar coisas diferentes. Mas, para a função de uma única variável, que é o caso que a gente vai ver durante toda essa disciplina, o nome diferencial e derivada é a mesma coisa, tá? Dizer que uma função é diferenciável num ponto é uma função derivável num ponto. E o cálculo é feito dessa forma que a gente está vendo aqui, ok? Então, não se preocupe com essa diferença de nomes. Algum livro ou alguma lista de exercícios você pode encontrar. Mostre que a função é diferenciável usando a definição, usando a propriedade tal, no ponto tal. Então, é derivável, ok? Um teorema importante que está relacionando derivada e continuidade é esse teorema aqui. Então, se a função é derivável ou diferenciável num ponto do domínio, então a função é contínua no domínio, tá? É contínua nesse ponto, me perdoe. Mas vai valer também se eu disser que a função é diferenciável ou derivável no domínio. Tá? Então, a função vai ser contínua no domínio.
Tá? E essa é a demonstração usando a definição de derivada, usando limite, né? Então, a gente mostra que a diferença, o limite dessa diferença aqui é zero, portanto, essa diferença aqui, esse limite, é igual a f em x0. Então, se você voltar atrás na definição de continuidade, vai ver que a gente pode resumir continuidade com essa igualdade aqui. Tá? Então, se você achou a derivada de uma função em um ponto, então essa função é automaticamente contínua nesse ponto. E o contrário não é verdade. Se a função é contínua num ponto, então ela é derivável nesse ponto? Não, porque aqui, ó, um exemplo aqui, o exemplo 4. Se a gente, eu não botei aqui o gráfico, uma falha minha, a gente pode ver via gráfico, inclusive, né? Em algumas daquelas aulas eu fiz o limite, né, x tendendo para zero, da função módulo, e mostrando que a função módulo ela é contínua em x0, x igual a zero. Tá? Então, ela é contínua, mas, no entanto, ela tem zero, mas ela não tem derivada em zero aqui, ó, o exercício sendo feito. Tá? Então, esse teorema, ele é só de ida. É derivável, então é contínua. O contrário vale? Não. Esse aqui é um exemplo. Mas antes de mandar isso para vocês, eu completo aqui, ponho o gráfico. Tá? Muito bem. Função derivada. A partir dessa parte aqui, a ideia é a seguinte: para eu não ter que ficar usando, e aí eu já falei para vocês, o tempo inteiro, limite para calcular uma derivada, eu tenho uma função e tenho um ponto. Quero saber a derivada nesse ponto, a derivada dessa função nesse ponto aqui. E aí você não tem que ficar usando limite, nós vamos pegar aquelas funções elementares que a gente estudou no ensino médio, e algumas que a gente já viu aqui, e vamos construir a derivada, vamos aplicar a definição de limite nessas funções, num ponto qualquer do seu domínio, então vamos construir a derivada definitiva para essa função. E toda vez que a gente precisar da derivada dessa função, nós vamos recorrer a essa fórmula, a essa expressão, tá? Em vez de ficar usando limite toda hora. Tá? Isso não dá para fazer desse jeito. Então, por exemplo, olha, função constante. Eu vou fazer uma sequência de derivações aqui, que a gente vai ver, e vou construir uma tabela e colocar todos esses resultados que a gente vai construindo. Tá? E daqui para frente, se o exercício não disser a você, não te obrigar a usar, use a definição de derivada para fazer tal coisa, se o exercício não disser isso, quer dizer que você já pode usar qualquer aplicativo novo, né, recente, que você já conhece, para obter aquela derivada ou aplicar aquela derivada, tá? Não vai precisar usar... Desculpem, eu ainda estou meio baqueado de gripe. Para não precisar usar a definição de limite. Por exemplo, função constante. Se uma função constante fx igual a c, c aqui uma constante real, então a derivada de uma função constante, não importa o ponto, é sempre zero. Tá? Sempre zero. Então, assim vou aceitar? Não, está aqui a construção desse resultado. Olha. Vamos pegar a definição de derivada de uma função no ponto x0 qualquer, essa aqui, a definição. Né? Nesse momento, né, para a função constante, essa lei aqui é c. Então, está aqui c, menos a função aplicada no ponto x0. Se eu colocar x0 aqui, a função constante devolve c, do mesmo modo. X menos x0. Lembre-se o seguinte, olha, antes de resolver um limite, nós simplificamos ao máximo a expressão no argumento do limite. Lembre que a gente fez isso muitas vezes. Quando a gente fatora, quando a gente multiplica quando a gente usa conjugado, né, quando a gente usa alguma substituição, o que nós estamos tentando é simplificar aquela expressão no argumento ao máximo, antes de pensar no limite. Tá? Então, essa expressão aqui, simplificando ao máximo, vai dar zero. Zero dividido por x menos x0. Tá? Que ainda não tem, você não vai substituir o x0 antes de simplificar. Então, isso vai dar zero, essa expressão aqui. O mais simples dela é zero. Então, o limite de uma constante zero é zero.
Então, essa linha aqui está mostrando o seguinte: se a função é a função constante, a derivada em qualquer ponto do domínio, que é R, né, é zero. Ok? Alguns exemplos aqui para a gente entender isso. Eu mudei as letras várias vezes, né, porque na área de vocês não é só a letra X que aparece, nem não só a letra F. Então, função constante, fx igual a menos 3, isso é uma função constante, fx igual a menos 3. A derivada dessa função, em qualquer ponto, é zero, está aqui, foi demonstrado. Item B, g de t igual a 6 quintos, 6 quintos é uma constante, então essa função é uma função constante. A derivada dessa função g em qualquer ponto t é zero. Aqui, se você fizer o limite para esse exemplo aqui, você vai obter zero. Então, você não precisa mais fazer isso daqui para frente, a não ser que o exercício te obrigue. Tá? H de R igual a raiz de 5 menos π. Raiz de 5 é um número real, π também é uma letra grega que representa um número real, tá? Então, essa diferença entre números é um número, é uma constante. Então, a derivada de H de R, olha, eu disse que eu ia variar as notações, tá? Então, já começo aqui. H' em R ou DH/DR, mesma coisa, significa a mesma coisa, tá? Derivada de H em relação a R, ou H' em R. Porque isso tudo aqui é uma constante, é um número, né? Então, a derivada é zero. S em T é 1,5 mais raiz de 2. Isso aqui é soma de números. Então, isso aqui é uma constante, isso aqui é um número. Embora seja uma soma aqui, é um número, tá? Se fizer na calculadora, você tem um resultado lá numérico. Então, S em T é uma função constante. A derivada ds dt, para vocês irem se acostumando com as duas notações, o uso da linha e a notação de Leibniz, que sobreviveu. ds dt vai ser zero, porque tudo isso aqui é número. É a derivada de S em relação a T, outra maneira de ler, tá? Ok, então função constante, derivada de qualquer função constante, f' de x, zero. E se a função não for constante, não, por exemplo, for uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, mesma coisa, tá? Alguns engenheiros, o pessoal das áreas técnicas, às vezes chamam esse tipo de função linear também, tá? Então, não estranhe. Pode ser, né, função afim, é mais usado dentro da matemática, ou polinomial do primeiro grau, porque é um polinômio de primeiro grau, essa lei, ou função linear, como muitos livros também chamam. Tá, a derivada dessa função, veja que o domínio é R, tá? Em qualquer número, em qualquer ponto, olha, a derivada vai ser esse coeficiente A, chamado coeficiente angular, né? Me perdoem, né? Eu vou estar falando pelo nariz de novo com vocês. Sinto muito, mas vamos em frente. Então, se a função é a função afim, então a derivada em qualquer número, a gente vai mostrar aqui que vale esse número A. Você não precisa ficar toda hora agora aplicando esse limite. A gente vai aplicar uma única vez aqui, num ponto x0, né? Veja que esse A tem que ser diferente de zero, senão isso aqui não é polinômio, essa lei não é um polinômio do primeiro grau, né? Ia ser constante. Então, a definição de derivada primeira ou derivada, olha, em x0, é usando esse limite aqui, dessa forma, tá? Para esse exemplo, fx é essa lei. Se eu aplicar aqui em x0, vai a mesma coisa, só que no lugar do x, x0, e x menos x0 no denominador. Tá? Se eliminar esse parênteses aqui, né? Menos vezes a menos a, e menos vezes mais é menos, nós vamos ter essa expressão. Que, obviamente, né? Mais b menos b, isso é zero, e o a aqui é fator comum. Então, veja que é um limite do tipo 0 sobre 0, que a gente vai poder, depois dessa divisão, obter a constante A. Desculpe. Obter a constante A. E está provado aqui, então, se a função é a função afim, então a derivada, não importa o ponto, é sempre o número A. É o coeficiente angular. Exemplos aqui embaixo, 4 exemplos. Ficou um pouco colado aqui, um pouco desorganizado, mas eu vou melhorar isso antes de enviar para vocês.
Se nós tivermos a lei aqui, olha, obter a derivada de cada função, y igual a 3x mais 10, 3x mais 10 é uma função afim. Então, a derivada dessa função, eu não preciso mais utilizar limite para mostrar isso. A derivada dessa função aqui é o número 3, é o coeficiente angular. Ok? Item B. Veja, o coeficiente angular no item B dessa função afim é menos o nono. Não está na ordem padrão, digamos assim, aqui, tá? Veio o coeficiente linear primeiro e o angular veio aqui depois multiplicando pelo x. Então, isso é uma função afim. A derivada dessa função f' x é menos o nono. Você já vai poder usar isso. Exemplo C, g em t. Aqui não está na forma padrão. É uma função afim, sim, mas não está na forma padrão. Eu dividi aqui, né? Menos 7 por 2 é menos 3,5. E mais 23 dividido por 2 é menos 1,5. Aqui está na forma padrão, né? Do tipo AT mais B. Seria assim. Então, coeficiente angular nessa função afim, ou nessa função polinomial do primeiro grau, é menos 3,5. Então, a derivada de g em relação a t, ó, ou g' em t, se você quiser, tá? É menos 3,5. Em qualquer ponto que você usar aqui, essa derivada vai devolver menos 3,5. Tá? No U de R, mudando de novo letra aqui, o U de R, o pessoal da física mesmo, esse tipo de expressão é comum, apareceu uma função potencial que depende da distância R, então essas letras aparecem muito na química, na física, na engenharia, então vale a pena a gente identificar que isso aqui é uma função afim em R, né? Não tem aqui a letra X, não tem a letra F, não tem a letra T, é uma função afim. Eu quero obter a derivada de U de R, ou U' em R, né? Du de R, porque é uma função afim, o coeficiente angular aqui é 2π, tá? É o número 2π. A derivada dessa função, U de R, é 2π, ok? Então, derivada, função constante, é 0. Derivada de função afim é apenas o coeficiente angular, né? Identifique qual é o coeficiente angular e a derivada dessa função afim está dada, né? Na própria lei da função. Nós temos funções muito mais complicadas, verdade. Vamos fazer aqui uma triagem. Função potência. E se não for uma função afim, não for uma função constante, uma função potência, x elevado a n, n é um número natural, tá? 1, 2, 3, 4, enfim. Embora essa lei que a gente vai obter aqui, mais à frente, usando regra da cadeia, que é um teorema, usando da função inversa, derivada da função inversa, a gente mostra que não precisa ser apenas um número natural, essa potência aqui. Pode ser um número real. Em geral, o que a gente encontra pode ser um número natural, um número inteiro, negativo também, pode ser, e pode ser também uma fração aqui, irredutível. Tá? Mas vale para qualquer número real no lugar desse n aqui. Essa maneira de fazer, ela é simples, apenas usando o número natural, mas o resultado para outros tipos de potência que não seja natural também é válido, se mantém, vai ser o mesmo que a gente vai obter aqui. Muito bem, então, aplicando aqui no ponto x0, né, real, qualquer, a derivada dessa função, em qualquer ponto, a definição é essa. Então, substituindo a lei, x elevado a n, e f em x0, x0 elevado a n, x menos x0. Se você for voltar na parte lá da revisão, na aula de revisão, que tem expressões algébricas, você vai ver lá que eu escrevi essa expressão aqui para um n natural, né, dessa forma aqui, tá? Nessa forma de produto, x menos x0, né? Lá eu não usei x0, usei a letra A, botei x aqui, a elevado a n, né? Então a gente consegue distribuir dessa forma, ou fatorar essa expressão dessa forma. Observe que esse fator é comum com esse, então dividindo, né? Esse fator aqui vai desaparecer, né? Dividindo esse por esse, vai sobrar apenas essa expressão aqui, né, distribuída com várias potências. Muito bem, essa expressão é um polinômio, ela é contínua em qualquer número real, portanto, resolver esse limite no lugar de x, substituir por x0. Então, onde houver x aqui na expressão, olha, aqui,
aqui, né, você vai substituir por x0 e vai obter, então, essa expressão. Observe que aqui, olha, x0, x0. Aqui é x0 elevado a 1. Então, é n menos 2 mais 1. Isso é n menos 1. Aqui é x0 elevado a 2, ó. x0 elevado a n menos 3. n menos 3 mais 2. n menos 1. Aqui é x0 elevado a 1. Então, 1 mais n menos 2, menos 1. Então, n menos 1. Então, nós vamos ter aqui n termos iguais. x0 elevado a n menos 1. Tá? Então, nós vamos ter n vezes x0 elevado a n menos 1. Isso vai nos dar exatamente para qualquer ponto x, quando a função for a função potência, x elevado a n, a derivada é n, ou seja, essa potência aqui, esse número, entre aspas, ele vai baixar, né? E vai diminuir 1 no expoente. Né? Esse número aqui vai ficar multiplicando aqui à frente, né? E vai diminuir 1 nesse expoente aqui. O que você quer dizer com isso? Então, em termos numéricos, algébricos, aqui embaixo, ó, a derivada da função x ao cubo. Tá? Isso é uma função potência. Derivada da função x ao cubo. Então, veja que esse 3 está no lugar do n. Então, esse 3 vai baixar aqui para frente e vai diminuir 1. Então, nós teremos a derivada dessa função, vai ser um y', 3x². Né? Antes você tinha 3 aqui, diminuiu 1, x², x, 2, 3 menos 1, então ficaremos x². Tá, se for 41, exemplo, eu estou querendo só afirmar a você que esse n pode ser aqui qualquer número natural. Também uma função potência. Como encontrar a derivada dessa função, dessa lei aqui, sem usar limite? A gente já tem aqui uma regra. Tá? Essa fórmula aqui. Então, 41 está no lugar do n, esse 41 vai baixar e vai diminuir 1 no 41, vai ficar 40. Então, a derivada dessa função, em qualquer valor x, a derivada f' é 41, x elevado a 40. Tá? Olha, eu vou utilizar essa lei para qualquer função potência, mesmo que esse n não seja natural. Eu vou dar exemplos aqui e vocês terão a liberdade de usar isso. Mais à frente a gente vai ver como usar a regra da cadeia ou da função inversa, derivada da função inversa, e ver que realmente vale para esses números também. Tá? Então, eu já vou usar aqui como exemplo. Exemplo, essa função complicada, ela está na forma de uma função potência? Não. Né? Ela aqui está como uma função racional, o inverso de uma potência. Mas nós podemos, por propriedade de potência, reescrever esse 1 sobre t à quinta como t a menos 5. Daí, lá atrás, a gente tem uma revisão, né, de potenciação, das regras de potenciação, porque elas aparecem por aqui. Então, agora, essa função, ela está escrita na forma, entre aspas, padrão, né, de função potência. Né? Então, nós vamos poder derivar essa forma aqui. Então, isso vai ser menos 5, né? Esse expoente ele vai descer, multiplicar aqui na frente, e vai ficar menos 5 menos 1. A lei aqui, olha, o expoente vai baixar e vai ficar ele menos 1. Aqui o n aqui seria o menos 5, então fica menos 5 menos 1, então menos 6. E aí, se você quiser voltar, né, para a forma potência positiva, isso é menos 5 sobre t à sexta. Então, a derivada dessa função complicada, eu não usei limite, não precisei usar limite mais, porque lá na frente, a gente poderia mostrar que, usando limite, que para x elevado a um n negativo, ia dar o mesmo resultado, mas é bem mais complicado do que usar outras ferramentas e ver que isso é bem simples. Tá? A maioria dos livros seguem o que eu estou fazendo aqui. Tá? 1 sobre L, Aaron, você está trocando as letras muito, sim, porque durante a minha jornada aí profissional, muitos estudantes vêm para mim com dúvidas que não é exatamente no cálculo, é porque ele se perdeu ali, porque ficou a vida inteira usando x para fazer uma coisa, e quando ele encontra outra letra, a memória trava, né? Então, eu sigo esse critério aqui da gente mudar as letras bastante para você melhorar a noção. Derivada, de novo, a outra notação muito utilizada, tá?
aqui é V em L. Em vez de escrever V' em L, eu coloquei aqui dVdL, né? Então, veja que essa letra que aparece aqui em cima é do nome da função. E a que aparece aqui embaixo é a variável da função. Então, dVdL. Daí essa anotação, ela ter sido criada lá por Leibniz, já no século XVI, XVII e XVII, né? E a gente utiliza até hoje, e é frutífera. Tá, essa função escrita desse jeito aqui, olha, ela não é uma função potência, igual ao exemplo C. Mas se você reescreve dessa forma, ela é uma função potência, com expoente negativo. Tá? Então, vamos usar essa lei para derivar essa função. Ok? Então, menos 1 é o expoente, ele vai baixar, vai ficar aqui na frente. Então, menos 1 é menos, né? O sinal menos, apenas, né? O 1 você não utiliza. E menos 1, que é da lei da derivada. Então, menos L elevado a menos 2. Então, menos 1 sobre L quadrado. É a derivada de 1 sobre L. Menos 1 sobre L quadrado. Ok? E aqui, de novo, aparecendo, olha, a gente fez aquele exercício, aquele exemplo anterior, que também tinha o número 4, né? Era exemplo foi o número 3. Número 3. Usando limite, mostrando que a derivada da raiz quadrada era 1 sobre 2, raiz quadrada de A. Então, considerando que a lei que a gente viu agora para a função potência também pode ser usada aqui, ó, se você reescrever a raiz quadrada desse modo. Aqui a função raiz quadrada é escrita na forma de potência, né? X elevado a meio. Se a gente usar aquela lei para derivar essa função aqui, o meio está no lugar do n, né? Então, esse meio vem para frente da variável, e meio menos 1, que é menos meio. Esse menos 1, lembre-se, é da lei da derivada. Então, o meio baixou e ficou meio menos 1, menos meio. Que você pode devolver esse menos meio aqui, né? E escrever dessa forma. Aí ele fica positivo, né? Propriedade de potência. E, mais uma vez, esse x elevado a meio, lembre-se, é raiz quadrada. Então, de novo, aqui estamos obtendo, mais uma vez, né, a lei para a derivada da função raiz quadrada. Obviamente, né, gente, não vale para x igual a 0. Tá? Apareceu aqui a variável no denominador. Então, lembre-se, a derivada de raiz quadrada. A raiz quadrada de 0, você faz, é 0. Mas a derivada de raiz quadrada, ela não existe em 0. Tá? Por essa lei aqui, ó, sem precisar usar limite, inclusive, né? Como a gente fez para módulo. Uma raiz complicada aqui, uma função raiz quarta aqui, com t ao cubo, complicado isso aqui. Não está na forma de potência, mas você pode escrever nessa forma de potência, e aí usar a lei de potência, tá? Então, esse 3/4 está no lugar do n, que eu mencionei lá na frente. Então, um dv dt, né, esse v na física, por exemplo, é muito comum, a velocidade dependendo do tempo. Eu quero calcular aqui, nós vamos ver, quando a gente calcula a derivada da velocidade, nós temos aceleração para o movimento retilíneo. Tá? Movimento unidimensional. Então, já estou adiantando aqui, né, dando um spoiler de coisas que a gente vai encontrar mais à frente, de aplicações da derivada. Se aqui for velocidade instantânea, a gente vai obter a aceleração em cada instante t, dv dt. Tá? Então, função potência, esse 3/4, eu quero derivar, esses 3/4 vem aqui para frente, multiplicando, e teremos 3/4 menos 1. 3/4 menos 1 vai nos dar menos 1/4. Que você pode deixar assim se você quiser. Eu estou rearrumando nessa forma para você ver, digamos, a forma final, né, dessa derivada. Também envolve raiz quarta. Ok? Só que raiz quarta de apenas t. De novo, veja que t aqui não pode ser 0. Apareceu a raiz quarta de t no denominador. Então, t não pode ser 0. Tá? Nessa derivada aqui. Se t for 1, eu estou dando exemplo, né? Por exemplo, se t for 1, basta substituir aqui, né, nessa forma, onde tiver t aqui e aqui, né, você vai encontrar a derivada dessa função no número 1. Né? Isso vai nos dar 3/4. Unidade de medida, se isso aí for alguma medida. Tá? Representar alguma medida v de t.
Tá, mais funções elementares. Nós vamos ver esse processo de aplicar o limite, desculpe, para as funções e obter uma expressão final da derivada, uma expressão geral, se você quiser, uma fórmula para a derivada, ele vai ser feito para todas as funções elementares, tá? Para algumas delas, né, não é conveniente você aplicar o limite, porque você vai obter um limite bastante complicado. Tá? Então, nós vamos aplicar limite para aquelas mais simples, que a gente consegue resolver o limite mais simples, né? E vamos produzir propriedades, regras de derivação, usando o limite, que nos permita obter essas fórmulas finais, digamos assim, genéricas de derivada, com mais facilidade. Né? Então, esse processo de aplicar o limite, ele é aplicado em algumas expressões, algumas funções que têm a expressão mais simples. Por exemplo, função exponencial, né? A elevado a x. Exponencial, porque a variável está no expoente. Tá? Cuidado para não confundir, função exponencial com função potência. Tá? Função potência, a grosso modo, é um polinômio. Função exponencial, você tem a variável no expoente, não é um polinômio. Tá? Então, o que nós vamos ver aqui é que se a função for exponencial, um a elevado a x, lembrando que a não pode ser zero, né, nem é positivo e não pode ser o número 1, senão virá uma função constante, né? Por isso que não pode ser o número 1. Então, a derivada é a própria exponencial vezes o logaritmo da base, o logaritmo natural da base, que é esse número a aqui, tá? Então, aplicando a definição de limite, de derivada, desculpe, num ponto x0 qualquer, nós vamos obter essa expressão, fx é a elevado a x, fx0 é a elevado a x0. Tá? Nós podemos colocar aqui, se a gente colocar o a elevado a x0 aqui como fator comum, nós vamos obter essa expressão aqui dentro, tá? E usando substituição, coisa que a gente já fez também, usando limite, né? Lá em limites fundamentais, eu usei substituição em 2 exemplos. Então, nós podemos escrever esse limite aqui, olha, dessa forma. Esse AX0, ele pode sair do limite, porque o limite está em H. E lembrando que esse é o limite fundamental exponencial, aquele segundo limite fundamental exponencial. Tá? Então, só que lá eu estava usando a letra A e aqui X no lugar do H. Aqui é aquele mesmo limite fundamental exponencial, só que no lugar do x está a letra H. Então, o resultado desse limite aqui, se você voltar à aula anterior, ao script, você vai ver que isso aqui é ln de A. Então, o que quer dizer isso? Que se a função é uma função exponencial, a derivada, em qualquer ponto, é a própria função exponencial vezes o logaritmo da base, né? O ln de A. O que você quer dizer com isso? Era um exemplo aqui, usando um número, usando uma função exponencial. Função y igual a 2 elevado a x, função exponencial. Tá? O x está no expoente, para quem tiver dúvida disso, lê assim, olha, o x está no expoente. Então, é uma função exponencial. Tá? Então, a derivada dessa função aqui, em qualquer ponto real, tá? É a própria função exponencial vezes o logaritmo de 2, que é a base 2 aqui. Tá? Função exponencial famosa, a mais famosa provavelmente, é essa aqui. O número é elevado a x, ou elevado a uma variável qualquer, tá? Então, função exponencial. A derivada dessa função é ela mesma, vezes o logaritmo natural da base. E aí, olha, logaritmo natural de E vale 1. Então, a derivada da função exponencial E elevado a x é ela própria. É a derivada mais simples, depois da constante, né? Que tem. Derivada de E elevado a x é elevado a x. G de t, 0,7 elevado a t, isso é uma função exponencial. A derivada de g de t, em qualquer ponto, é ela mesma, vezes o logaritmo da base. A base, nesse caso, é 0,7, logaritmo natural da base. X de t igual a 10 terços elevado a t, função exponencial, variável no expoente. Tá? Então, dx dt, derivada de x em relação a t,
x', se você quiser, é a própria exponencial, a derivada é a própria exponencial vezes logaritmo da base. É isso que esse resultado aqui representa, tá? Em 4 exemplos. Eu vou deixar esse exemplo para fazer depois com vocês, porque eu uso. Alguém querendo ser aceito, é isso? Vocês estão vendo? Ou que eu ouvi aqui? Sim. Permissão. Ok. Vamos lá. A função logarítmica, a gente tem muitos tipos de funções, vai abordar todas. Vamos abordar pelo menos até a função seno, que é uma trigonométrica, tá? A gente vai com esse critério e depois a gente vê as regras, porque as regras vão nos libertar de uso do limite, e aí a gente, daí para frente, pode fazer derivada com bastante versatilidade, sem ter que usar limite, tá? Então vamos ver para o logaritmo e vamos ver para a função seno. Aplicando a definição aqui, olha, logaritmo de x na base A, lembrando esse A de novo, não pode ser o número 1, esse A é um número positivo. Lembrando também que logaritmo só funciona, só é aplicado para números positivos. Então, esse x0, que eu vou calcular a derivada mais abaixo, é x0 positivo, ok? Então, está aqui a definição, derivada num ponto x0, a definição é essa. Para este exemplo, essa lei é log de x na base A, portanto, f em x0 é log de x0 na base A. Tá? Nós podemos usar a propriedade de logaritmo e reescrever desse modo, olha. E essa partícula aqui, usando substituição H, como fiz no caso anterior, a gente consegue reescrever esse limite dessa forma aqui. Tá? Veja que x0 agora é um limite em H. Tá? Não é mais um limite em x0, é um limite em H. Veja que x0 aqui é fator comum, então esse limite pode ser escrito dessa forma. Ou dessa maneira, usando a propriedade de limite. Por que eu escrevi desse modo? Porque observe aqui no denominador, olha. Se você observar o denominador, isso aqui é exatamente também o limite fundamental exponencial, aquele segundo limite fundamental exponencial. Tá? E o resultado desse limite, veja que é 1 sobre o limite. Então, isso é 1 sobre ln de A. O que é que vai dizer isso aqui? Se a função é a função logarítmica, né, log de x na base a derivada é 1 sobre x, veja, 1 sobre x, ln dessa base, do mesmo modo que na exponencial aparecia o ln da base exponencial, na derivada da função logarítmica aparece ln da base do logaritmo, tá? Então, a derivada de uma função logaritmo de x na base a, 1 sobre x ln de a. O que é que eu quero dizer? Exemplo aqui, exemplo 7, 4 exemplos para a gente entender o que é que significa essa demonstração que foi feita. Y é igual a log de x na base 5, e a derivada, qual é a derivada dessa função? 1 sobre x ln de 5. Tá? Observe, é 1 sobre a variável, logaritmo natural desse número, né, que é a base. É isso que quer dizer essa expressão aqui. Tá, mais um exemplo, Heron, para a gente fixar. ln de x. A derivada dessa função, também é uma função famosa, aparece muito em muitos exemplos. Logaritmo natural de x. A derivada vai ser 1 sobre x, ln do número e. Lembre-se, a base desse logaritmo aqui é o número e. Então, quando a base é o número e, a gente escreve ln, em vez de escrever a palavra log. Tá? Mas é um logaritmo. Tá? Então, a base é o número e, que não vem escrita também. Tá? Então, a derivada dessa função logarítmica é 1 sobre x, ok, ln da base, que é, mas ln de e vale 1. Então, a derivada da função ln de x é 1 sobre x. Tá? Mais um exemplo, g de t igual a log de t na base 1,6, né? 16 décimos. dg dt, para fixar outra notação, tá? dg dt, a derivada dessa função é 1 sobre t, 1 sobre a variável, ln da base do logaritmo. A base aqui é 1,6. Tá? Ln da base.
Mais um exemplo, 4 exemplos para fixar, né? Tirar a dúvida. U de x igual a logaritmo, a derivada linha, ou du dx, se você quiser, várias maneiras. É 1 sobre x, é ln dessa base, é ln de 9 quintos, ok? Então, daqui para frente, se não, o exercício não te obrigar a resolver a derivada usando limite e aparecer uma função logarítmica, já pode usar isso aqui, essa derivada, em qualquer lugar do mundo ou fora dele. A função cosseno, ou seno, aliás, perdão, se a função for seno, a derivada entre aspas, a prima dela, né? Função cosseno. A derivada vai ser cosseno. Função seno, a derivada da função seno é cosseno. Em qualquer ponto onde está definida essa função, x0 real. E aqui está feita a demonstração de que realmente isso é verdade. Eu peguei um x0 qualquer, apliquei a definição de derivada nesse ponto, né? Que é esse limite aqui. Foi a primeira coisa que nós vimos. Então, fx é seno, f de x0, seno de x0, x menos x0, ok? Usando de novo substituição, olha, nós podemos reescrever esse limite desse modo. Veja, dessa linha para essa é seno da soma. Eu não lembro, olha em alguma tabela, como é que eu faço seno, como é que eu distribuo aqui esse seno da soma h mais x0. Você vai ver que vai aparecer essa expressão, tá? Veja que essa expressão aqui, nessa expressão aqui, né, a gente pode separar, olha, seno de h, né? Veja que é uma soma que você tem aqui. Então, você pode separar essa parcela sobre h, então fica seno de h sobre x0 vezes cosseno de x0. E veja que aqui tem seno de x0 aqui, você pode colocar como fator comum. Então, vai ficar cosseno x cosseno x menos 1. Cosseno h, aqui não é cosseno x, viu, gente? Errei, olha, porque aqui faz parte dessa distribuição, olha. É h mais x0, então isso aqui é h. Tá errado. Errei aqui, esqueci, digitei errado. Mas tudo bem, apareceu o correto aqui embaixo, que é cosseno de h menos 1 sobre h. O limite, se distribuindo aqui nessa soma, né, a soma dos limites, veja que esse limite está em h. Então, veja que isso aqui, olha, é o limite fundamental trigonométrico. Vale 1 isso. E esse daqui que eu falei a vocês é um exemplo que a gente resolve usando conjugado de cosseno de h mais 1 por cosseno de h menos 1. Multiplicando e dividindo pelo conjugado desse cosseno, tem lá um exemplo na parte, é o último exemplo de limite fundamental trigonométrico, você vai mostrar que isso aqui vale 0. Tá? Então, eu já usei esses resultados de lá de trás. Limite fundamental trigonométrico, o primeiro está aqui, vale 1, x0. E esse limite aqui, se você voltar naquela última aula de limite, que na parte de limite trigonométrico fundamental, o exemplo 3 é mostrando que esse limite aqui vale 0. Então, isso aqui é 0. Então, cosseno de x0. O que é que significa? Se eu tiver a função seno, a derivada dela é a função cosseno. Tá? E usando esse limite para a função cosseno, você obtém isso, que a derivada é menos seno. Aí eu posso usar essa estratégia em todas essas funções trigonométricas aqui, olha. Vão dar limites mais difíceis, mais complicados de resolver, mas você consegue resolver. Tá? E você mostra o seguinte, se a função for a função tangente, a derivada da função tangente é secante quadrado de x. Se a função for a função cotangente, a derivada é menos cossecante quadrado de x. Isso tudo aplicando aquela lei. É um trabalho enorme. Você não precisa fazer isso. A verdade é essa. Oi. Pode voltar um slide? Sim. Eu não entendi como é que surgiu esse cosseno de x0. Não, esse aqui como é que apareceu esse aqui? Esse aqui? Não. Ou esse? O de cima. Esse? Da segunda linha. Na segunda linha aqui, Isso. É distribuindo, ó, seno da soma. Seno da soma h mais x0 é seno de h vezes cosseno de x0, vezes cosseno disso, mais seno de x0 vezes cosseno de h. Tá errado esse x, tá? Isso aqui é h, eu digitei errado. Mas eu vou consertar. Tá. Veio da aqui é h. Veio do seno da soma. Se você pegar uma tabela de identidades trigonométricas, como é que resolve seno de uma soma?
entre aspas, né? Quando eu estudava, é seno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. As pessoas normalmente têm uma maneira própria de, entre aspas, lembrar como é que distribui isso aqui, né? Essa soma. Tinha gente que pensava assim, não, isso é seco, isso é seco, mas aqui é A, B, aqui é B, A. Bom, enfim, tem várias maneiras. Tá? Não, agora eu entendi. Ok, boa Obrigada. pergunta. Ok, de nada. Muito bem, gente. Então, essas funções todas aqui eu poderia ficar o dia inteiro. A gente não tem tempo, isso é antididático, eu fazer todas elas. Já fiz bastante, mas para vocês se convencerem do uso, né, da definição. Veja que em nenhum momento a gente utilizou a definição formal de limite, né, epsilon, delta e tal, mas se você for voltar na história, ver onde tudo começou, né? E agora a gente já está fazendo derivadas de funções quaisquer. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, quando você aplica essa sequência de passos em todas aquelas funções elementares que a gente já conhece, a gente pode construir uma tabela e ser mais organizado. Tá? Eu fiz essa tabela aqui. A maioria dos livros tem uma tabela de derivadas. Ela é bem maior do que isso aqui. Mas eu coloquei até a função aqui cossecante para dizer a vocês que essa tabela não caiu do céu. Né? Ela foi gerada tendo esses mesmos passos que nós fizemos agora aqui. Tá? Claro que gasta tempo, você não precisa fazer esse passo todo, né? Mas vale a pena entender que a definição de derivada construiu tudo isso, mas que a gente, no fundo, daqui para frente, a gente só vai precisar utilizar já esses resultados que nós já temos aqui, né? Criamos uma tabela aplicativo derivada, né? Um aplicativo com a tabela derivada, em que você tem a função aqui no meio, e essa última coluna te dá a derivada dessa função. Tá? Eu coloquei os nomes das funções aqui, porque vale a pena você lembrar o nome da função, porque às vezes o nome você associa a lei. E é necessário você reconhecer a lei da função e associar a derivada, que também vai ter uma fórmula, digamos assim, né? A lei da derivada. Tá? Então, por exemplo, função constante, a gente já viu lá, derivada é zero. Onde você encontrar uma função constante, né, a derivada é zero. Função afim, a derivada é o coeficiente angular. Função potência. Lembre, esse n a gente está usando para n tanto natural, ou inteiro, ou fração, tá? Ou racional. A raiz quadrada, que é uma função também importante, aparece muito, tá? A maioria da tabela nos livros que vocês encontram não vem essa linha 2, não vem a raiz quadrada, mas como são funções importantes, eu resolvi colocar numa tabela assim, organizar para vocês. A maioria só vem essa função aqui exponencial, não vem a elevado a x, mas são funções exponenciais, ó. Função logarítmica, essas duas também aparecem o tempo todo, então eu já coloquei aqui na tabela, né, suas respectivas derivadas, e as funções trigonométricas. E as trigonométricas inversas, para essas é melhor usar uma regra de derivação. E as funções hiperbólicas, também nós vamos ver, é mais prático usar as regras de derivação. Tá? Então, nos exemplos que nós vamos ver, que são as regras de derivação, que são importantes, nós já vamos usar esses resultados. Mas por que você vai fazer tantos exemplos? Justamente para a gente voltar e ver e observar o seguinte, olha, como é que você vai absorver melhor esse conteúdo de derivadas, essa tabela? É vindo usando, lembrando. O uso é esse mesmo, não tem outra maneira, né? E você fazer. Então, as regras de derivação, quais são? Elas são 5, tá? Principais. E elas têm a ver com as operações que nós fazemos com funções, que é multiplicar por um número, multiplicar uma função por um número, é essa que a gente está vendo aqui. Adição, subtração, né? Também. Multiplicação, divisão e composição. Como derivar uma função que tem essas operações nela, né? Implícita ou explícita nela. Tá? Então, vamos ver essa primeira regra aqui. Essa regra tem a ver, é um teorema, cada um deles é demonstrado também, ou proposição, você pode achar com essa, ou propriedades, tá? Mas a maioria dos livros chamam de regras de derivação. A maioria usa esse nome.
Tá? Então, se você tiver uma função que é um múltiplo de outra, né? Se você estiver multiplicando uma função por um número, tá? Como é que eu calculo a derivada? Então, isso aqui quer dizer o seguinte, olha, na hora de derivar, mantenha esse número e derive aquela função que você tem ali. Tá? Então, aplicando a definição de derivada aqui, usando limite, né, assim que a gente constrói cada uma dessas regras, a gente aplica o limite, mostra que é verdade, que ela funciona desse jeito, né? Se tudo estiver certo, ela tem que funcionar desse modo, e passa a utilizar. Você não precisa ficar fazendo isso toda hora. Tá? Então, observe, essa função aqui, kv, né, k é um número e v é uma função. Então, ela sendo aplicada aqui na definição de limite, ela vai aparecer aqui e aqui, aplicada a x0. Então, isso é k aqui é um fator comum, ele pode sair do limite, isso é propriedade. E aqui é a definição da derivada da função v. Tá? Derivada da função v num ponto x0. Então, se eu estiver derivando um número vezes uma função, na hora da derivada, conserve um número e derive a função. É isso que quer dizer. Aqui, de novo, cometi um erro, tá, pessoal? A pressa digitando as coisas nos slides para vocês. Cometi um erro. Aqui tem velhinha, tá? Tá correto aqui, ó. Aqui não tá. Certo? Mas antes de mandar para vocês, eu conserto isso sem problema. Então, me perdoem esses erros aí. Muito detalhe. Eu digito cada uma dessas coisas, eu digitei uma a uma. Então, usando comandos, isso vai acontecer várias vezes, ok? Vamos ver exemplos disso. O que é que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, olha. Se eu tiver essa função, 5 vezes x ao cubo. Se eu tiver apenas x ao cubo, eu já sei derivar. Né? Uma função potência, o 3 vai descer, entre aspas, né? E vai multiplicar pelo x, e 3 menos 1. Então, é 3x². A gente já viu esse exemplo. Sem o 5 aqui. O que aquela regra anterior vai dizer é o seguinte, não tem esse 5? Ok, mantenha esse 5 aí, na hora da derivada, esse 5 permanece. Então, esse 5 vai permanecer, que é uma constante, e eu vou derivar aquela função que eu conheço, que é a x ao cubo, que é potência. Vai dar 3x². Mas isso aqui é uma multiplicação, então esse 3 vai encontrar o 5 aqui, vai multiplicar, fica 15x². Ok? Outro exemplo, essa função aqui, menos 8 raiz quadrada de x. Eu quero derivar essa função. Tá? Se não tivesse o menos 8, eu sei a derivada de raiz quadrada de x. 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Pô, eu não lembro, volta na tabela, olha, vê lá a linha, como é a derivada de raiz quadrada. Então, esse exercício de ir e vir o tempo todo, vai lhe ajudar a absorver o conteúdo, a entender as contas que você está fazendo. Tá? Muito bem, mas só tem um número aqui. Então, na hora da derivada, olha, a derivada desse bloco de coisas é uma constante vezes uma função. Então, essa constante é o que a primeira regra está me dizendo. Mantenha essa constante aí, menos 8. E derive essa raiz quadrada. Ok? Então, isso é menos 8, aí a raiz quadrada. Eu vou na memória, ou eu encontro algum artifício de lembrar. 1 sobre 2 raiz quadrada de x. É a derivada dessa função aqui. É essa a derivada, né? Então, veja que o menos 8 pode dividir, né, pelo 2. Então, isso é menos 4 sobre raiz quadrada de x. Se eu tiver raiz quadrada de 7, que é um número, né, isso aqui é um número. Não é raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é uma função. Raiz quadrada de 7 é um número que você faz na calculadora. Vezes o logaritmo de t. Ok? Como é derivar isso aqui, irmão? Derivar isso aqui, olha, na hora de derivar esse bloco de coisas, lembrar, raiz quadrada de 7 é um número, mantém e vai derivar a função ln de t. Professor, Tá? esse exemplo que o senhor está citando aí não está aparecendo na tela, não. O senhor está falando de Não. cabeça? Exemplo 2, não está Tá aparecendo. colocando números, não tem não, só está a definição da derivada. Esses números não está aparecendo na tela, não. Não? Não. Deixa eu passar aqui. E agora, está aparecendo o que aí? Me diga aí. Continua com a definição. Não, está aparecendo qual é o nome que está lá na frente? Teorema, derivada da adição, não? Derivada da multiplicação de um escalar por uma função. Teorema. Não. Agora,
Pra mim tava parecendo certo, professor. Tá Pra aparecendo mim certo? tá parecendo certo. Tem também. Pra eu também. Agora tá no exemplo. Então, veja É, aí, meu tá querido. certo, sim. Deve ser na sua tela, então, meu querido. Não. Então, O meu continua essa- no mesmo lugar. Não, mas tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte, olha, vou fazer o seguinte, deixa eu sair aqui, voltar aqui na tela de vocês e eu entro de novo. Não custa nada pra gente ver, tá? Então, tô aqui, vamos lá. Veja agora se ficou legal aí para você. Veja o que é que tá aparecendo aí para você. Tá aparecendo o que agora? Mesma tela. Exemplo. Mesma? Pô, então... Não, e pro mas pessoal- segue, ok? professor. Tem Segue? problema, eu dou uma olhada. Então o problema vai ser, tá sendo aí, porque o restante do pessoal tá normal. Mas, de Valeu, qualquer modo, valeu. você vai ter, né? É chato, É. né? Essas coisas, mas você sabe. Não, tranquilo. Coisa técnica é um troço. Tranquilo. Eu que o diga, né? Tanto que eu sou... Então, vamos lá. Eu vou manter o número 7, vai ln de t, ok? E esse número 7 vai ficar aqui, aguardando a derivada de ln de t, 1 sobre t. Não lembra, não. Volta na tabela lá e vê ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, aqui só mudou a letra. A derivada de ln de t, 1 sobre t. Então, essa derivada final, raiz de 7 sobre t. Só que o exercício pede para calcular em t igual a 1. Então, nessa expressão final aqui, olha, que eu tenho, substituo t por 1, eu vou ter raiz de 7. A derivada de y dt, ou y', né, em t, no número 1, vale raiz quadrada de 7. Eu mudei a tela aqui, meu amigo. Você conseguiu? Mudou aí alguma coisa? Observe. Não, agora Não, tá tudo né? escuro. Tá tudo escuro. Então, Aqui. querido, provável aí. Não, tranquilo. Infelizmente, Eu tô uma pena. acompanhando aqui, ouvindo aqui. Tô com o livro. Tudo bem, então, vamos lá. Valeu. Agora nós temos uma segunda regra, como derivar soma de funções, tá? Como é que eu vou derivar soma de funções? Lembrando, pessoal, que se você lembrar que a derivada é um limite, tá? Na hora da soma, limites, se para as duas parcelas o limite existe, então, soma do limite da soma é soma dos limites. Então, funciona bem razoável aqui, usando apenas a propriedade de limite, essa regra, tá? De qualquer modo, eu fiz aqui a demonstração, passo a passo. Como é que eu derivo uma soma? Soma das derivadas. Se eu estou somando duas funções, na hora de derivar, basta derivar cada uma delas, cada parcela. Isso vale para uma soma finita qualquer. Se você estiver somando N funções, 3 funções, ou subtraindo, isso vale também quando o sinal é menos, tá? A operação for subtração. Então, essa regra é a regra da derivada de funções. Derivada da soma, soma das derivadas. Diferença também é a mesma coisa, certo? Exemplos aqui para a gente ver. Esses exemplos estão mirando na tabela, né? No uso da tabela. Observe, nós temos a função aqui, olha, x² mais 3x menos 1. Em bloco, se a gente pensar de modo macro, né? Essa é uma função quadrática. Eu sei derivar uma função quadrática? Eu não sei derivar. Não tem na tabela lá uma função quadrática aí. Então, o que eu faço? É olhar essa função quadrática de modo micro, né? Olhar essa função como soma de funções, que você já sabe derivar. Uma alternativa é você olhar essa função quadrática aqui como uma função potência, x², mais uma função afim, 3x menos 1. Ok? Então, essa função aqui, eu estou olhando ela como uma soma de duas funções, uma potência e uma afim, ou linear. Tá? Essa 3x menos 1. Então, derivar essa função aqui, esse bloco grande, é derivar essa soma. Né? Então, é derivar essa função potência, mais a derivada dessa função é afim. Derivada dessa função potência, pô, eu não lembro como é que deriva essa função potência. Vai na tabela, x elevado a n. A derivada, isso vai dar 2x, x elevado a 1, né? Que vai diminuir 1 aqui na potência. Então, a derivada de x² é 2x. E a derivada dessa função afim, eu não lembro, de novo, volta na tabela. Derivada da função afim é o coeficiente angular. Nesse caso aqui é o número 3. Tá? Então, a derivada desse bloco, dessa função grande aqui, polinomial do segundo grau, dessa função quadrática, é 2x mais 3.
Tá? E aqui dentro, o que foi que eu usei a regra da derivada da adição. Tá? Uma que é mais explícita, onde a gente tem que usar essa regra, é esse exemplo B. No exemplo B, você tem a raiz quadrada de x menos uma função exponencial. Duas funções extraordinariamente diferentes. E eu estou aqui subtraindo. Tá? Como é que eu derivo esse bloco? Eu sei derivar esse bloco inteiro de vez, digamos assim, diretamente? Não. Eu sei derivar cada parcela dela. E aí, para isso, nós temos uma regra. Qual é a regra? Se você tem uma diferença de funções aqui, na hora de derivar, deriva cada parcela. Então, a derivada de f, né, f' de x, vai ser a derivada da raiz quadrada menos derivada da função exponencial, 3 elevado a x. Então, passo a passo. Derivada de raiz quadrada, eu não lembro, volte na tabela. Olha, vai ver que é a derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2, raiz quadrada de x. Ok. Menos. Função exponencial, isso aqui é 3 elevado a x. Expoente, né? A variável no expoente, função exponencial. Mas como é que deriva a função exponencial? Não lembro, volta na tabela. A gente imagina que você vai fazer esse exercício várias vezes, de voltar à tabela, e isso vai permitir que você lembre essas definições. Então, derivada da função exponencial é ela mesma, vezes ln da base, vezes logaritmo da base. Então, vai ser 3 elevado a x vezes ln de 3. Estou, de novo, fazendo exemplos semelhantes ao que nós vimos. Uma função grande aqui, nós temos 3 funções aqui, somando e subtraindo, tá? Então, uma função potência, a gente pode olhar isso tudo aqui como uma função polinomial de 4º grau, ok. Não sei derivar de vezes isso aqui, não. Essa função polinomial de 4º grau aqui, ó, não sei. Eu sei essa sozinha, 3t à quarta, sei derivar essa sozinha, 4t quadrado, né? E essa daqui, que é uma exponencial também, menos 10t elevado a t. É uma função exponencial. Então, cada parcela dessa em separado eu sei derivar. A nossa sorte é que é o seguinte, se eu quero derivar essa função grande, esse bloco de coisas, tem uma regra para isso. A regra vai dizer o seguinte, derive cada parcela dessa sozinha. Pode derivar cada parcela dessa sozinha. É uma regra demonstrada, anterior, regra de derivação. Então, dq, dt, ou q', se você quiser, né, vai derivar essa função mais derivada dessa função menos derivada dessa última função. E aqui eu coloquei o 10 fora para causar a pergunta, não, por que o 10 ficou ali fora do parênteses? Aí lembre-se que é uma opção sua, porque a gente tem a regra 1. Qual é a regra 1? Se eu tenho um número vezes uma função, esse número na hora de derivada, ele vai aparecer, eu só preciso derivar a função. É a regra 1 aqui. E deixei esses dois assim, para você perceber essa diferença, né? Você poderia ter feito isso aqui, olha. Já estou derivando essa função, mas tem um número na frente da função potência t à quarta. Esse número vai ficar aqui na frente e vai esperar a derivada de t à quarta. Tá? Esse 4 aqui, essa segunda parcela, a mesma coisa. É 4 vezes t quadrado. Então, é o número 4 vezes uma função potência. Na hora de derivar, esse número 4 vai permanecer e nós vamos derivar essa função potência. Eu resolvi deixar aqui dentro também por outro motivo. À medida que você vai repetindo as derivadas, você vai ganhando versatilidade, flexibilidade no cálculo, né? Desculpem. Então, observe que a gente só tem que derivar aqui t à quarta. Então, derivar essa potência, esse número 4 ele vai baixar. Quando ele baixar, ele vai multiplicar por esse 3. Então, eu já posso colocar o resultado direto. Olha, esse 4 vai baixar, vai encontrar o número 3 multiplicando, portanto, vai ficar 12. E vai diminuir 1 aqui em cima, vai ficar 3. Então, essa derivada aqui, a resposta dela é 12t ao cubo. Ok? E essa aqui, essa parcela, como é que eu derivo 4t quadrado? Vou derivar apenas essa potência aqui, ó, t quadrado. Quando esse 2 baixar, ele vai encontrar o número 4 multiplicando, vai ficar 8. Então, está aqui, ó, 8. E vai diminuir 1.
Então, vai ficar t elevado a 1, que é o próprio t. Então, essa derivada aqui, a derivada de 4t², 8t, ok? Menos, já deixei esse 10 aqui, é a regra 1, não tem problema, e deriva a função exponencial e elevado a t. A derivada de e elevado a t é a segunda mais simples, é ela mesma, a e elevado a t. Então, esse bloco aqui, que é complicado, que é grande, você tem uma função polinomial de grau 4, menos uma função aqui exponencial. Ela é plenamente derivável com o que a gente tem até agora, né? Com a tabela de derivada, usando essa regra de derivação. Você vai derivar cada parcela. Ok? E abaixo, no exemplo D, nós temos aqui mais uma complicada também. A gente tem uma função logarítmica menos a função 3 cosseno z. Né? Estou misturando uma função logarítmica com uma função trigonométrica, cosseno z. E quero derivar. Oi. Ali na C, por que o 10 não mudou nada e os outros mudaram? Porque a derivada de e elevado a t é a própria e elevado a t. Tá, Lembrando a derivada. Por que os outros mudaram? Porque derivar a potência, esse número no expoente, ele vai baixar aqui para frente, multiplicando. Uhum. Então, vai ficar 4 vezes 3, né? Então, 12. Aí eu já coloquei a resposta direto. Nesse exemplo aqui, ó, nessa parcela também, como é que deriva t²? O número 2 vai baixar aqui para frente, multiplicando. Aí ele vai encontrar o 4. Aí vai multiplicar, vai ficar 8. Por isso que ele ficou esses números aqui, olha. Tá vendo? E o 10 não. Como é que deriva exponencial? Você não vai baixar esse t, não. Não é assim que deriva exponencial. Como é que deriva exponencial? Vai na tabela. Exponencial, a derivada é ela mesma. Ok, aí não muda nada. O 10 estava ali, ele permanece. E a derivada de e elevado a t é e elevado a t. Por isso que não mudou essa última aqui. Obrigada. Disponha, boa pergunta. Então, vamos lá. Último exemplo, olha, é logaritmo menos, né? Veja a operação aqui, subtração. Então, derivar esse bloco aqui, diretamente de vez, eu não sei fazer isso aqui de vez, não, ninguém sabe. O que nós sabemos é aplicar a regra de derivada. Qual é a regra? Se eu tenho uma diferença aqui entre duas funções, derivar isso tudo aqui é derivar cada parcela, ou seja, derivar logaritmo de z e derivar cosseno de z. E esse 3 ficou fora da derivada porque, Heron, aí nesse cosseno, regra 1. Na hora de derivar um número vezes uma função, mantenha o número, derive só a função. Essa é a regra 1, né? Que a gente tinha lá na frente. Então, derivada de logaritmo de z. Não lembro, Heron. Então, vai na tabela, vê lá. Derivada log de x na base A. Vê o logaritmo, vê a derivada. Nesse caso, é log de z na base 10. Quando a base não vem escrita, quando vem a palavra log e a base não vem escrita, a base é 10, tá? Quando vem a palavra ln, a base é o número e, ok? Ele não vem escrito também. Palavra log sem base, a base é o número 10. Então, a derivada dessa função, 1 sobre z, é 1 sobre a variável, ln da base, revendo. Então, ln de 10. Menos 3, ok? Menos 3. Derivada de cosseno de z, não lembro, não vi realmente. Eu não fiz, mas está lá na tabela. Derivada de cosseno de z é menos seno de z. Então, vai ficar menos seno, né? Multiplicando menos 3. Então, mais 3 seno de z. Ok? Esse exemplo aqui vai repetir algumas coisas que eu não quero mostrar para vocês agora. E tem outras 3 regras. Quais são? De multiplicação. Quando tem multiplicação de funções, como é que a gente faz quando tem multiplicação? Desculpem, eu saí aqui. Vai ser a mesma coisa? Derivar. Quando eu tenho derivada do produto, né? Que essa regra recebe esse nome, regra do produto. Tá? Se eu vou derivar um produto, basta derivar uma função e derivar outra? Não. Tá? Aí é que está. Por isso que as demonstrações são importantes. Né? Para a gente não ir na base do sentimento, de tudo. Não.
Se a regra do produto, do número vezes função, né, constante vezes função, eu usei essa ideia, funcionou. A regra da soma ou da diferença, como a derivada é limite, e é soma dos limites, limite da soma, funcionou. Então, se a derivada é um limite e eu tiver um produto aqui, limite do produto é produto dos limites. Não é verdade. Não é verdade, porque a derivada, embora seja um limite que a define, é um limite especial. Não é um limite apenas de f de x, é um limite de uma razão lá. É f de x menos f de x0, x menos x0. Então, a operação de produto, a operação de quociente, a operação de composição de funções, elas vão ficar bastante diferentes das regras apenas de limite, né? Como se a gente estivesse pensando apenas em limite. Derivada é um limite? É um limite, mas é um limite especial, como você pode ver na definição. Por ser esse limite especial, é que para derivar um produto, não basta fazer produto do primeiro fator vezes produto do segundo, não basta. O que se demonstra é isso aqui, olha. Se você tem uma função fx, u vezes v, u de x vezes v de x, na hora da derivada, você tem uma soma. Você tem uma soma aqui. Tá? Em que você deriva esse primeiro fator, mantém o segundo fator, mais, mantém o primeiro fator e deriva o segundo fator. Vai aparecer derivadas dos dois fatores, sim, mas não um vezes o outro diretamente. Tá? A lei geral é essa aqui, olha, aqui embaixo, na equação 9. Né? Se você tem f de x é u de x vezes v de x, sim. Na hora de derivar, regra do produto, deriva u, mantém v, mais, mantém u, deriva v. E isso é demonstrado que para funcionar tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque na demonstração aqui, olha, sem quebrar regras, é essa expressão que aparece. Então, essa fórmula não foi cuspida, essa fórmula ela foi deduzida, que ela realmente é verdadeira, usando a definição de limite, né? A definição de derivada por limite, que é o que a gente está fazendo. Tudo que a gente está construindo até agora, a menos de um detalhe ou outro, é usando essa definição. Observe. Tá? Então, usando essa definição no produto, olha, ele vai se distribuir desse modo, né? Então, a gente vai escrever essa expressão, é uma expressão 0 sobre 0. Então, para resolver essa indeterminação, existe essa maneira de fazer também usando substituição, não é o caso que eu faço aqui. Outra técnica que quase todo livro usa é somar e subtrair. Esse termo aqui, olha, tá? Veja que ele aparece... esse termo aqui, perdão, ele aparece aqui e aparece aqui, tá? Somar e subtrair esse termo, que a gente vai poder colocar fator comum aqui, como essa soma, e a gente vai poder distribuir desse modo, tá? Veja que aqui aparece limite de x0 de v de x0, que é contínua porque ela é derivável. Então, aqui aparece aquele teorema. Então, resolver esse limite aqui é substituir x0 em v de x. Aqui já tem u de x0. Essa definição aqui é a definição de derivada de u em x0. E esse limite aqui é a definição de v em x0. Então, eu recomendo que mais tarde, em outro momento, você veja os passos desses limites aqui, para se convencer de que realmente a derivada de uma função, a regra do produto, você derivar um produto de funções, para ele ser verdadeiro e correto, tem que ser feito desse jeito. Tá? E não meramente derivada de uma função vezes a derivada da outra. Ok? Então, daí a importância dos teoremas e das demonstrações, né, que mostra que como as coisas devem ser, e não como eu quero que sejam, né? Seria muito fácil, assim, seria legal se a derivada do produto fosse só derivar uma coisa e derivar outra, mas não é. Né? Então, as demonstrações, elas são feitas para isso, mostrar como devem ser e não como a gente quer que seja. Tá? Então, aquela regra, que é chamada regra do produto, é uma regra para a gente derivar a multiplicação de funções, né? Produto de funções. Nesse exemplo aqui, eu coloquei funções bem diferentes. Isso aqui é uma função afim, e aqui você tem uma função exponencial.
tá? Função afim, função exponencial. Eu quero derivar esse produto, eu não sei derivar esse produto de vez, então eu tenho que usar a regra do produto, tá? Então, na hora de derivar esse bloco de coisas aqui, eu devo identificar, né, que isso é uma função afim, e esta partícula aqui é outra função exponencial. Esse 12 menos 3x está no lugar, digamos assim, de u, e esse 5 elevado a x está no lugar de v, né, aquele u e v que eu utilizei anteriormente lá, né, algebricamente. Então, sendo aqui um produto de funções, na hora de derivar, se eu necessito da derivada dessa função, eu tenho que usar a regra do produto. Então, e o que é que a regra nos diz? Eu estou aplicando a regra aqui, tá? Então, dy, dx ou y', lembre-se, eu vou mudar essas notações o tempo inteiro. Então, é derivar esse primeiro fator, mantém o segundo, mais mantém o primeiro fator e deriva o segundo fator. O que eu fiz aqui foi aplicar a regra. Ainda não obtive a derivada. Apliquei a regra de derivação. Muito bem, na próxima linha aqui, ó, nessa igualdade, ó, aí eu vou colocar os resultados de cada derivada. Primeiro, derivada de função afim. Eu não lembro. Como é que deriva essa função afim? Derivada de função afim. Vai na tabela, vai ver que é o coeficiente angular. É o número, nesse caso, é o número menos 3. Então, o resultado dessa derivada é o número menos 3. Mantém a função exponencial. Ó, ela está aqui. Não precisa derivada nela. Repete ela. Mais. Repete essa função. Repete a função afim. Ok. Agora eu tenho que fazer uma derivada. A derivada dessa função aqui, exponencial. Então, a derivada da função exponencial, 5 elevado a x. Derivada de uma função exponencial, ela mesma vezes ln da base. Então, é o caso aqui. Esse resultado apareceu aqui porque é a derivada dessa função exponencial. Essa linha aqui, ó, já é a derivada. Eu posso deixar assim se eu quiser. Mas se você for consultar respostas em livros, em algum lugar, quase sempre essa resposta ela vai estar mais simplificada possível. E eu coloquei aqui, né, aqui tem um fator comum, que é 5 elevado a x, e aqui também 5 elevado a x. Né, e eliminei esse parênteses. Então, coloquei esse fator comum, 5 elevado a x, e o restante da expressão aqui dentro desse parênteses. Tá? Mas aqui nesse ponto já foi feita a derivada. Você pode parar aí, se de repente você está resolvendo algum problema e só quer saber a derivada, ok? Mais um exemplo da regra do produto, aqui está bem claro, ó. Nesse exemplo 6, nós temos uma função raiz quadrada vezes uma função trigonométrica, vezes a função seno de x. Então, claramente é um produto, né? Não precisa aparecer pontinho, não precisa aparecer parênteses, como foi o caso aqui, para ser produto, tá? Então, você tem essa função vezes essa função. Isso é importante, porque você precisa ler ou identificar a operação antes de aplicar a derivada, né? Eu identifico a operação e vai existir uma regra para ser aplicada naquela operação. Então, só a partir do momento que eu identifico a operação que está sendo feita, é que eu aplico a regra. A operação é adição, então a regra da adição. A operação é multiplicação, regra do produto. A operação é divisão, então eu vou aplicar a regra do quociente, que é a próxima regra. Tá? Então, ó, observe, essa função f ela é produto de duas funções, raiz quadrada e seno de x. A raiz quadrada, se você associar com o teorema, está no lugar daquela letra u que eu usei, da função u. E o seno de x está no lugar da função v, digamos assim. Então, derivar esse produto, seguindo a regra, derivar a raiz quadrada, mantém a função seno, mais mantém a raiz quadrada, deriva a função seno. É o que eu quero dizer, né, com aquele u' vezes v, mais u vezes v', né? Então, só apliquei a regra, para vocês perceberem. Não realizei ainda as derivadas internas, digamos assim, tá? As derivadas dentro do cálculo aqui ainda não foi feito, só fiz aplicar a regra. Muito bem, essa derivada de raiz quadrada, lembrando de novo,
vai na tabela. 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Mantém seno, a função seno, mantive. Mais, né? Mais. Mantém a função raiz quadrada, mantém a função raiz quadrada, ok. Deriva a função seno. Eu não lembro, tá assim vagamente, vai na tabela, observa, vê lá. Derivada da função seno, função cosseno. Aqui sim, olha, essa final aqui, eu já realizei todas as derivadas que existiam nesse exemplo para ser feito. E não tem também mais o que simplificar aí, tá? Como foi o caso anterior. Tá? Eu vou pular esse exemplo 7 pelo seguinte: a regra do quociente, ela vai, de certo modo, repetir a regra do produto e com um detalhe a mais. Então, nós vamos ver lá, quando a gente estiver vendo exemplo da regra do quociente, na verdade, a gente está vendo também regra do produto. Então, eu deixo esses dois exemplos aqui, né, lidos com vocês, e os 7, a gente pode até ver na próxima aula, inclusive, tá? E vocês podem ler depois e até tirar dúvida comigo depois. Mas vamos ver, tem mais um exemplo aqui, envolvendo coisa de tecnologia, tá? Que é importante, que eu pretendo também ver mais passo a passo com vocês. Mas vamos ver o que é que a regra do quociente vai me dizer. Você disse que é parecida com a regra do produto? Sim, tem uma semelhança com a regra do produto, a regra do quociente. Eu não coloquei aqui que ficou grande, né, tem mais passos, tem mais linhas do que a regra do quociente, e na hora eu acabei deletando, eu poderia ter diminuído o tamanho da letra, mas quando eu mandar isso para vocês, eu vou colocar aqui a regra do quociente. É muito parecida na demonstração, é só mais subtrair termos também, e a gente vê que no final lá, tá tudo estando correto, né, as definições sendo corretas, os teoremas que funcionam dentro, vai mostrar que derivar um quociente de funções, não basta derivar, entre aspas, a de cima e a de baixo. Né? Não é assim como a gente gostaria. A gente queria que fosse, né? Que a derivada de um quociente, a gente chegasse rapidamente, funcionasse desse modo. Mas o que a definição mostra, e seguindo as regras, é que não funciona desse jeito. Que a derivada de um quociente de funções, olha, para ela ser realizada corretamente, ela tem que ser realizada desse modo. É uma expressão bem grande, a maior expressão que aparece nas regras é de regra do quociente. Tá? A última regra que nós vamos ver, ela é bem pequenininha, a expressão que define. Mas a regra do quociente, veja, eu tenho um quociente U dividido por V, as duas sendo funções. Para derivar esse quociente, veja que o denominador aparece de novo, repete ao quadrado. Vamos olhar aqui para a equação 11, está mais genérica, né? Aqui está feita para um ponto, aqui está genérica, qualquer ponto em que funcionar. Veja que o denominador ele permanece, só que ao quadrado, na derivada, e o numerador, ele funciona parecido com a regra do produto, tá? Você vai derivar a U, mantém V, só que o sinal aqui é trocado, é menos, e não mais. Tá? Mantém a U, deriva V. Então, é isso que eu quero dizer com a regra do quociente, a derivada, ela é semelhante à regra do produto. Esse numerador aqui é semelhante, só trocando o sinal. Tá? O sinal aqui é menos. E tem um plus aqui, que esse denominador V, ele permanece, só que ao quadrado. Tá? Então, é a maior expressão de regra de derivação, é a regra do quociente. Tá? Verônica, como é que fica esse exemplo? Vamos ver aqui, ó. Você tem essa função, claramente é um quociente de duas funções, né? É uma divisão de duas funções, que seja, isso aqui é uma função potência, se você quiser chamar assim, pode ser uma polinomial também do segundo grau, né, x², e o denominador é uma função afim. O que eu quero dizer com aquela expressão grande da derivada do quociente? Eu quero dizer o seguinte, olha, na derivada de y, esse denominador ele conserva aqui, ó, ao quadrado. Olha só, ele permanece, só que o quadrado dele. Então tem que ter parênteses, hein? Porque ele é uma expressão grande, então tem que ter parênteses. Ele está aqui, na derivada ele vai aparecer de novo, ao quadrado. Certo? E o numerador vai funcionar como se fosse a regra do produto, só que o sinal intermediário é negativo. Então vai derivar essa função de cima, que estaria no lugar da U. Mantém essa função do denominador, a função de baixo, digamos assim.
menos é da regra, tá? De derivação, mantém a função do numerador, que é x quadrado, deriva a função do denominador, que é 2 menos 5x, ok? Aqui eu só fiz aplicar a regra, eu ainda não resolvi a derivada completamente, porque eu só fiz indicar a regra aqui. Ok, denominador ele permanece, não tem derivada, ele está ao quadrado, assim ele fica, tá? Não tem derivada nele. Tá, e aqui no numerador nós temos a derivada de x quadrado. Pô, Heron, derivada de x quadrado é uma função potência. Como é que deriva? Vai na tabela, vai ver derivada de função potência, tá? Então esse 2 vai baixar e vai ficar x elevado a 1. Então a derivada de x quadrado, 2x. E esse 2 menos 5x repete, porque não está dizendo aqui para fazer nada com ele, simplesmente para repetir. Menos x quadrado, e a derivada dessa função afim. A derivada dessa função afim, não lembra lá, é o coeficiente angular. Nesse caso, o número menos 5. Então, o número menos 5. O que eu fiz aqui foi só, né, eliminar os parênteses, realizando as multiplicações, e deixei o x aqui como fator comum. Mas aqui já acabou a derivada, né? Aqui só foi a gente simplificar. Tá? Opa, desculpem, tudo bem. 9h55, mais um dia que eu não consegui dar um intervalo para a gente, mas não tem problema. Esse material eu vou mandar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês o que é que vem à frente, né? Que a gente já começa a aproximar a aula assim, tem os exemplos que a gente vai ver dessa regra, e a última regra, que é a regra da cadeia, a regra também a mais importante, provável, tá? Ela é mais importante no sentido de que ela aparece muitas vezes, inclusive com as outras regras internas a ela, tá? E essa regra da cadeia, e a regra do quociente também, vai nos permitir ampliar aquela tabela que nós vimos. E mais, ela permite também demonstrar vários daqueles resultados de modo mais fácil do que usando o limite. Né? Então, é uma ferramenta muito poderosa dentro do cálculo diferencial integral, são as regras de derivação, em particular a regra da cadeia. Tá? Deixa eu travar aqui. Muito bem.